O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A primeira análise científica das imagens produzidas pelo rover Perseverance aponta que ele de fato pousou num ótimo lugar para procurar sinais pregressos de vida marciana. A cratera Jezero teve uma rica história com água, com um lago que se manteve estável até uns 3,7 bilhões de anos atrás. O trabalho, publicado em 7 de outubro na revista Science, é o primeiro a trazer resultados da mais recente missão da NASA ao planeta vermelho. Mesmo à distância, o rover pôde colher imagens detalhadas da região onde, a partir da órbita, os cientistas já viam uma formação similar a um delta de rio seco conduzindo ao interior da cratera. Retratos de partes da borda oeste, dentre elas uma estrutura batizada informalmente como Kodiak, foram colhidos com a câmera Mastcam Z e com a Supercam, a 2,2 km de distância. Sua análise foi liderada por Nicholas Mangold, da Universidade de Nantes, na França, e Sanjeev Gupta, do Imperial College de Londres, e revela diversas camadas de deposição de sedimentos em vários trechos da encosta. A exemplo do que acontece na Terra, essa estratificação em camadas permite inferir a história geológica de como aquelas rochas se formaram, e no caso em questão, elas contam uma narrativa bastante interessante e consistente com a visão prevalente sobre o passado de Marte. As camadas mais inferiores, portanto mais antigas, narram a história da cratera até cerca de 3,7 bilhões de anos atrás. Eles indicam um fluxo constante de água para o lago, consistente com a ideia de que Marte, até essa época, era um lugar mais quente, úmido e abrigava corpos líquidos de forma estável em sua superfície. A data é relevante, já que aqui na Terra, os primeiros vestígios incontroversos de vida encontrados na Groenlândia datam da mesma época, 3,7 bilhões de anos atrás, embora haja alguns possíveis microfósseis ainda mais antigos, com 4,1 bilhões de anos em rochas australianas, e outros ainda mais remotos, 4,3 bilhões no Canadá. Marte e Terra se formaram, junto com os demais planetas do Sistema Solar, por volta de 4 bilhões e meio de anos atrás. Já a camada superior dos sedimentos, mais recente, testemunha outra fase do planeta. Há pedras inteiras em meio aos sedimentos, indicando fluxos de alta energia ocasionais. Marte passou a ser episodicamente molhado no início do processo de ressecamento, que levou ao atual estágio, em que a água quase nunca flui da superfície. Parte importante do trabalho foi indicar potenciais caminhos para o futuro da missão do Perseverance, cujo objetivo central é buscar potenciais evidências moleculares de vida pregressa em Marte. Pelas imagens, no fundo das encostas, os autores identificam camadas promissoras do que parece ser pedras de lama e argila finamente granuladas, tipos de rocha que poderiam, em tese, preservar traços de biologia antiga no planeta vermelho. Isso se houve, de fato, alguma coisa viva por lá no passado distante. Cassião, adorei esse paper, adorei mesmo, porque assim, ele é muito mais geologia, aliás, é todo geologia, não é astrobiologia propriamente dito, embora ele oriente a pesquisa de astrobiologia, busca de evidência de vida pregressa em Marte, mas assim, ele conta uma história que da órbita você mais ou menos imagina, e aí a transformação é quando você tem imagem lá do solo, consegue enxergar as camadinhas direitinho, os padrões, e aí você consegue desenhar essa história, inclusive datando razoavelmente bem os períodos, e parece que tudo mais ou menos se encaixa. A questão é o que eles vão achar aí, mas já tem um caminho traçado para onde o Perseverance deve ir, né? Não, exato. Eu vi quando você me falou daí da pauta e desse trabalho, o que eu comecei a ler, vendo o que você estava contando aí pra gente, deve ter sido um paper daquela natureza assim, né? Ufa, descemos no lugar certo, né? Não apontamos para o lugar errado, porque estava ali confirmando todas as expectativas que eles tinham para a escolha, né, que culminaram com a escolha do local do pouso. E, sei lá, né, vai que eles pensaram que era alguma coisa, chegar lá, foram enganados pelas aparências, mas o que se confirmou é isso, tinha água, tinha muita água, né, fluiu muita água naquela região, o delta era uma coisa assim, fora aí, acho que até a escala que eles esperavam, né, de tanta água que aparentemente tinha. Tanta água que quando fluía, eles falam lá dessas rochas grandes, né, que chegaram a rolar e foram parar no alto do que seria a parte mais rasa do fundo
do lago, né, que tudo aquilo era um lago. Então, estão no lugar certo. A perspectiva aí é muito boa para se encontrar sinais de fósseis, né, de vida, né, escala muito provavelmente microscópica, mas sim, tem que ter um lugar, né, promissor para que você ache o que você está procurando. Então, pelo menos nesse aspecto, a escolha foi acertada. O equipamento é preparado para fazer isso, né? E tem todo aí o aspecto já, as rotinas, né, pensadas e escritas para poder fazer as experiências que tirem aí essas evidências. Então, você estava até falando outro dia, né, que estava estranho que não tenha aparecido nada, se o helicóptero tinha tirado a atenção, e eles fizeram uma energia que foi, né, dissipada aí em duas frentes, aí acaba atrasando as duas, né? Mas tá aí, né? Provavelmente, enquanto ficava lá olhando o helicópterozinho subir, o Ingenuity subir, descer, ir para um lado, para o outro, as câmeras estavam pegando tudo que tinha do lado, né? E a ideia é baseada nessas imagens, não é nem tanto de análise química ou análise geofísica, mas simplesmente de identificação visual. Eles já conseguiram, ufa, descemos no lugar certo, o investimento deve gerar alguma coisa de bom, porque nós estamos aqui no melhor local para a gente fazer essa pesquisa. Você antecipou que eu ia comentar, que eu ia lembrar justamente dessa angústia, a gente falando, cadê os papers? Cadê o resultado? Agora saiu. Agora, o que me impressiona mesmo é que com essas imagens, a mais de 2 km de distância, os caras conseguiram fazer esse tipo de análise. Isso é realmente impressionante do equipamento, parece que é um salto evolutivo assim, realmente significativo com relação aos rovers anteriores, e eu fico só imaginando o que mais que a gente vai descobrir quando ele chegar lá mais perto desses lugares e puder observar com mais cuidado, usar o microscópio e tal. Acho que cria uma perspectiva muito boa para o futuro da missão, algo que talvez por conta do helicóptero a gente ficou, mas e aí, né? Quando é que começa? Vai buscar vida? Então vamos lá, começa! Né? E agora parece que o negócio, terminando a oposição aí que está impedindo comunicações com Marte nesse momento, chega a final de outubro, Marte sai de trás do Sol e aí voltam as comunicações. Eu imagino que o rover vai começar a correr com mais celeridade na direção desses alvos aí. Afinal de contas, não dá para ficar marcando toque em Marte. Depois pifa o negócio por algum motivo e você não fez o que tinha que fazer, né? Então eu imagino que eles vão dar uma pisada no acelerador agora. Sem dúvida, porque agora acabou o show, né? O Ingenuity roubou toda a cena, era o show, era o queridinho aí da missão, porque ia testar, né, tecnologia, era caso para se ver se funciona e tal. Bom, ele tinha uma vida curta, foi até mais longa do que se imaginava, mas acabou. Então agora acabou a festa, vamos começar a trabalhar essa ideia. E aí você vê nessas imagens, as primeiras imagens que chegavam, que todo mundo baixava, que resolução, e fazia zoom para mostrar uma pedrinha lá longe. Bom, tá aí, né, a aplicação, as câmeras foram projetadas justamente para ter uma ótima resolução à distância, que você não precise sempre caminhar para chegar lá, ou chegar à metade da distância, fazer a imagem e descobrir que não tinha interesse nenhum. Então, 2 km de distância, já conseguimos ver com resolução necessária, suficiente para a gente estabelecer alvos interessantes, e 2 km por um Jeep desse porte, né, com baterias atômicas que não dependem aí do ciclo, dia, noite, não depende também de tempestades de poeira que acabaram matando aí, né, o Opportunity. Rapidinho chega e começa a fazer essas análises em loco, né, realmente pegando no microscópio, fazendo uma aproximação maior ainda via zoom, enfim, agora começa a brincadeira principal, agora realmente começa o trabalho, e nós vamos ter aí em breve, que daqui um ano, talvez um pouco mais, resultados já sendo publicados, e quem sabe com alguma coisa bem promissora no sentido da astrobiologia que você estava mencionando, no sentido das vidas vindas aí, fossilizadas, né, de eras passadas. Pois é, e aí eu tenho uma pergunta para você, metade é puro chute, e a outra metade dá para você dar um palpite mais calibrado. Mas é o seguinte, a primeira é o seguinte,
Você acha que nessas rochas aí mais promissoras tem algum sinal, algum fóssil de vida marciana? Em suma, eu tô te perguntando se você acha que teve vida no passado de Marte e se sobrou alguma coisa nessas rochas. Essa é a parte do chute. A parte mais técnica é assim, você acha que com a instrumentação do rover vai ser possível identificar isso de forma inequívoca, ou vai ser aquele resultado, é melhor trazer para cá, depois a gente olha, porque pode ser isso, mas aí aparece alguém com outra hipótese e pode ser outra coisa. Como é que... Então, assim, duas partes. Primeiro o palpite, depois o lado técnico. Olha, o palpite eu acho que é até mais técnico do que a segunda pergunta, porque se teve vida em Marte, achar no lodo de um lago é o local mais promissor, né? Quer dizer, procurar no lodo de um lago é o lugar mais promissor. O lodo é um caldo de material orgânico e ali desenvolver vida microscópica, algas. A panela, né? Tem um caldo, nutriente, tudo necessário, as condições, né? Meio líquido, calor e o alimento para que se desenvolva, né? Eu achei esses dias a minha garrafa térmica, tinha uns 3 meses com café lá dentro. Quando abri, tinha uma alga em cima lá do que sobrou da metade da coisa. Então se desenvolveu vida naquele ambiente em que tinha um café que é ácido, escuro, e veio fervendo, ainda assim conseguiu desenvolver aquela coisa nojenta lá. Não é possível que não vá se achar alguma coisa no fundo, né, fossilizado desse lodo em Marte. Por isso que eu falei que era um palpite até mais técnico. Agora, inequívoco, eu acho que vai ser um caso de fosfina. Eu acho que vai ser um caso daquele meteorito que eles acharam lá na Antártida, né, que começou toda a era de exploração marciana com jipes, que assim, vai ter sempre alguém do contra mostrando que não é aquilo, o que é salutar, né, em termos de desenvolvimento científico, apontando possíveis falhas, possíveis equívocos, mas não vai ser inequívoco, né, que não vai ser dessa maneira, batemos. Acho que sempre vai ter alguém com uma outra explicação que vai ter que ser derrubada para que se solidifique. Então, o equipamento está pronto, o equipamento tem experimentos sólidos, tem experimentos robustos para que dê uma boa resposta. Mas em termos de você fechar a questão, vai chegar naquela etapa da discussão que assim, não, vamos fazer o seguinte, tira uma amostrinha aí, põe no vasinho e guarda na barriga lá. Daqui uns 10 anos a gente vai buscar, trazendo aqui, a gente diz para você se estava certo ou não. Eu acho que vai ser tipo fosfina.